Só esperar começar a gravar, a gente já começa. E, pessoal, então na aula passada a gente viu, só fazer uma passada geral, né? A gente estava querendo saber como que a gente pode escrever uma função f como uma série, tá? Essa série aqui é a série de Fourier, né? A gente tem essas três perguntas aqui, né? Quando que é possível expressar f como essa série, como calcular os coeficientes a n, b, n, e qual sentido que a série converge, tá? Eu falei para vocês, a gente ia começar respondendo que a segunda questão que foi feita. A gente olhou para essas funções aqui, viu que essas funções aqui são ortogonais, né? Periódicas, periódicas de período 2 aqui, ó, 2ln sobre n, né? Período fundamental. Viu que isso aqui é um produto interno. Mostrou como que funcionam as relações das funções, tá? A gente percebeu que quando m é diferente de n, as psi-n's e as phi-n's são ortogonais entre elas, e sempre para todo mn, psi-n e phi-n são ortogonais, tá? Essas relações aqui a gente vai usar bastante ainda. Fizemos algumas contas, né? Aí quando a gente usou formalmente, tá? Se f pode ser escrita dessa forma, a gente calculou os coeficientes, a n a 0, a n, bn, tá? São esses daqui. A gente fez algumas suposições, tá? Sobre para L maior que zero, né? Então essa função aqui é integrável no sentido de é integrável. A série de Fourier dela é dada por isso aqui. A gente viu, né? S de f. Eu lembrei para vocês que agora eu vou escrever a série de Fourier de f, né? Não posso escrever f de x igual a isso aqui sem saber algumas coisas antes. A gente vai ver mais isso com mais precisão no capítulo 7, tá? Na segunda parte aqui, tá? A gente fez algumas contas, calculamos a série de Fourier de dois exemplos, falamos sobre a extensão periódica da f, tá? Aí, usando as relações, a exponencial de Euler, a gente conseguiu estabelecer como deveria ficar a série complexa, né? Ela a gente vai usar em vários casos aqui, principalmente a Valéria adora usar ela por conta do que ela é bem resumida, né? Ela é bem concisa, né? A série de Fourier real, ela é bem, toda vez que você tem que escrever, ela quase ocupa uma linha, né? Essa daqui ela ocupa bem menos, né? Só para mostrar para vocês, eu passei bem rápido aquele dia. Deixa eu descompartilhar aqui, a gente vai entrar na lousa. Tá? Legal. Isso, vamos abrir aqui. Pessoal, me avisa quando carregar aí, tá? Aqui está carregando ainda. Demorando demais. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que carregou aqui. Carregou já, pro meu tá carregando também ainda. Você vê. Carregou para vocês, para mim tá carregando ainda. Internet. Ah lá, não é possível aqui. E falou que não é possível. Deixa eu abrir a outra mais fácil. Ela demora um pouco para abrir aqui também, mas ela vai mais rápido.
Tá? Vou colocar aqui já. Só um instantinho, vocês estão vendo que estão abrindo, tá abrindo aí, hein? A gente já vai ver, né? Pegou, não abriu, eu vou tentar de novo. Só um instantinho, ver se isso vai abrir rápido, se não. Uhum. Ok. Sim. Vocês estão enxergando aí, pessoal? Alô? Sim. Então vamos lá. O que ficou, por exemplo, daquele dia, eu falei para vocês, eu resolvi fazer, tá? Teve uma hora, depois eu vou voltar no slide para vocês verem, como que a gente escreve a série de Fourier, tá? Na forma complexa, né? Então eu vou fazer as contas aqui, a n, tá? Só vou pegar aqui os coeficientes, aí não vou colocar o somatório, só para não atrapalhar, tá bom? Então a n cosseno de nπ sobre L, x, mais bn seno de nπ x, tudo isso sobre L, tá? Se eu escrever, olha, então a n, o cosseno, ele pode ser escrito assim, ele é exponencial, tá? Exponencial de nπ sobre Lx, mais e na menos nπ sobre Lx sobre 2, certo? Mais o Bn, tá? Que é exponencial de n π x sobre L menos exponencial de menos n π x sobre L dividido por 2i. Isso aqui, olha, pessoal, então eu rearranjo lá de forma que fique melhor para mim. O que vai acontecer aqui, olha? Eu tenho esse expoente com esse aqui, olha. Então vai ficar o A, vou tirar em evidência aqui, então vai ficar o A, N, tá? Mais sobre 2, certinho? Mais Bn sobre 2i
exponencial de n π sobre L x, certo? Mais a mesma coisa aqui, então vai ficar agora a n menos a n sobre 2, certo? Menos Bn sobre 2i e na menos nπ sobre Lx, tá? Isso aqui, pessoal, olha, o que eu faço aqui? Eu multiplico em cima e embaixo para tirar, para deixar no mesmo denominador, eu vou multiplicar em cima e embaixo por i barra, tá? O i barra é menos i. Quando eu multiplico por menos i, isso aqui vai ficar AN menos, menos i Bn, tudo isso sobre 2, tá? Porque aqui menos IBN vai dar, que é o conjugado, né? Vai dar o quadrado, vai dar o módulo do I, que vai dar I quadrado, tá? Vai dar 1, e é módulo de I quadrado, que vai dar 1, tá? Porque I quadrado é menos 1, só que aí tem o menos que a gente multiplicou aqui, vai dar 1, e vai ficar com esse coeficiente aqui. Então, isso fica assim, E na N, π, x sobre L, mais a mesma coisa aqui. A n, só que aqui fica mais, porque tem o menos, né? Mais Bn sobre 2 e na menos nπ x sobre L, tá? E aí eu volto só volto para vocês só no que a gente está compartilhando aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu só agora trocar compartilhamento e trocar quem que a gente vai mostrar agora. Tá? Vocês voltaram a ver os slides, né? Tá só foto apenas. Hã? Só tá só foto. Só minha foto? Não apareceu aí ainda? Não. Deixa eu ver. Travou. Não era para ter travado, né? Mas enfim. Vocês estão me escutando, Cássio? Sim. Deu uma travada. Vê se agora está compartilhando. Agora foi. Ah, ok. Ó, que foi na terça-feira que a gente viu. Olha, eu vou dar um Ctrl mais só para vocês verem. Se ele deixar, né? Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Então, aquele dia eu já tinha mostrado para vocês e falei, olha, como que ficava. Rearranjando isso, escrevendo cosseno e seno na forma complexa, né? A gente conseguia chegar nisso. Foi exatamente o que eu fiz para vocês agora, tá? Então, olha, esse aqui é o coeficiente com o exponencial que tem um sinal positivo aqui, e coeficiente com sinal negativo. A gente vai chamar de Fn, tá? E aí, como que fica aqui? Olha, exatamente isso, tá vendo? Isso aqui foi o primeiro, esse aqui é o coeficiente que ficou com a exponencial positiva. E ficou menos por quê? Porque eu tive que multiplicar por menos i em cima e embaixo. A mesma coisa esse aqui, olha. Esse f de menos n vai dar esse cara aqui. Por quê? Porque aqui, olha, eu mudei para somatório de menos n, menos infinito até infinito. Então, todo mundo que está na parte positiva vai ser o Fn, que é
O primeiro, eu estou somando os caras daqui, né? Na verdade, eu só rearranjei as contas, né? Porque aqui eu somo positivo e negativo. O que que eu fiz? Eu peguei todos que têm coeficiente, esse coeficiente do expoente aqui positivo, coloquei na primeira parte da soma, tá? E os dos negativos eu coloquei na segunda parte da soma. Por isso que eu somo de menos infinito até o infinito aqui e fica Fn dessa forma, tá? E lembrando que aí tá, aí esse limite, essa somatória eu escrevo na forma desse limite aqui, tá? Lembrando que o F0 chapéu vai ser o A0 sobre 2, que é esse cara aqui, eu ponho tudo na soma. E aqui, olha, pessoal, tá vendo? Quando for positivo, eu vou contar esse cara aqui. Quando passar os expoentes negativos, é esse cara que vai entrar aqui. Esses são nossos coeficientes de Fourier, tá? E aí eu vou de novo voltar o compartilhamento para o outro quadro, tá? Porque como que a gente chega aqui a Fn de x aqui é exatamente essa conta aqui, ó. Ele até fala, olha, se a gente usar as equações 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, a gente chega, tá? É exatamente isso. Quem que é 2.17, 2.18? É essa daqui. São esses daqui. Então vou compartilhar para vocês verem, para a gente fazer essa conta aí, tá? Deixa eu só compartilhar de novo. Tá aqui, cadê o... Aqui. Tá aqui. Vocês estão enxergando a lousa de novo. Ó, se eu sair daqui, olha, F chapéu de N igual a N sobre 2. Deixa eu só escrever como que tá primeiro. A N mais menos IBN, tá? Sobre 2, com N pertencente aos naturais. Nota o seguinte, olha, que AN menos IBN sobre 2. Eu posso escrever isso como AN sobre 2 mais menos IBN sobre 2. Posso, agora, eu uso a fórmula do AN. A fórmula do AN é exatamente isso aqui, ó. É a integral. Então, fica 1 sobre 2, meio da integral de 1 sobre L. Então, vai aparecer 1 sobre 2L aqui, tá? De menos L até L. Deixa eu só conferir se é menos L até L. É menos L até L, não de 0 até L. Mas, só por precaução, para não... Exatamente isso aqui, vem. De menos L até L. Da f de x, tá? Da minha função f de x. E aqui, o que está associado ao coeficiente a n é a psi de x dx. Exatamente isso. Que, na verdade, eu já posso colocar aqui, não preciso nem colocar psi. A gente já sabe que isso aqui é o cosseno de nπ sobre lx dx, tá? Menos 1 sobre... na verdade, tem o i ali, menos i sobre 2L, integral de menos L até L, da f de x, seno de n π sobre L, x
dx, tá? E aí eu reescrevo, né, pessoal? Isso aqui é aquela exponencial, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 2L, integral de menos L até L, da fx. Aqui fica exponencial de menos de n π sobre L x, mais exponencial de menos i n π sobre L x. Ah, não tem si aqui, perdão. Menos. Ah, deixa eu só ver aqui rapidinho. Ah, tá. Tô esquecendo dos... Posso esquecer aqui aí, né? Eu tava falando não tem si, tem sim. Menos i sobre 2 mais menos, né? Dx menos i sobre 2L, integral de menos L até L, da f de x, exponencial de i n π x sobre L, menos a exponencial de menos i n π x sobre L, sobre 2i, tá? Dx, tá? Deixa eu pegar aqui, só puxar para o canto, né? E aí, pessoal, eu rearranjando aqui, eu vou deixar essa conta agora para vocês fazerem, que é só fazer integração. Eu vou sair exatamente, tá? Eu vou cair exatamente nisso aqui, ó, fazendo mudança de variável, tá? Ah, fazendo mudança de variável e não é nem precisa fazer mudança de variável, porque olha, se vocês perceberem, o cara que vai com esse carinha aqui, com a parte de INPX, ele vai cancelar com esse aqui, porque olha, esse I vai cancelar com esse I, tá? Então, o que que vai acontecer? Esse I vai cancelar com esse I. Vai ficar, então, menos, esse menos f de x, 1 sobre 2L, integral de menos L até L, tá? Da f de x, e de nx, sobre 2 aqui, 4, né? Então, aqui, esse cara aqui vai cancelar com esse primeiro. E esse segundo aqui, pessoal, vai juntar com o segundo aqui, ó, porque menos com menos vai dar mais. Então, vai dar 1 sobre 2L, aqui também vai ter 1 sobre 2L mais, f de x aqui, mais esse cara, esse cara. Então, por isso que vai ficar... Por isso que vai ficar aqui 1 sobre 2L, fica fora. Por que que vai ficar só 2? Porque vai ficar esse cara meio, mas esse cara meio, vai, na verdade, vai dar 1, né? Então, 2, exatamente isso. Na verdade, esse cara é um quarto, perdão. Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto, vai dar um meio. Então, vai dar isso, integral de menos L até L, da f de x, exponencial dessas duas aqui do fundo, da menos in π sobre L x dx, tá? Que é o que aparece nas fórmulas ali. Vocês viram da onde que eu saí para encontrar ali a fórmula do f? Fazendo exatamente essas contas. Pessoal, alguma dúvida até aí?
É que eu falei, da última vez, quando eu fiz com o pessoal de MMA, eu simplesmente falei, mas aí eu achei que o pessoal ficou muito meio perdido. Aí hoje eu lembrei disso e hoje eu resolvi fazer essas contas com vocês, tá? Só para não ficar meio uma coisa meio estranha, né? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, alguma dúvida, né, naquelas contas que eu fiz? Cássio, Yali, tudo bem? Ok. Deixa eu só compartilhar de novo. Então, na hora que vocês forem estudar, é só dar uma olhada nisso aqui que eu fiz, né? Então, vamos, ó, de novo, né? Então, olha, por isso que a gente chega nessa espera, nessa forma aqui, tá? Vocês viram, eu usei exatamente esses caras aqui, ó. 2.12 e 2.13 é a fórmula dos coeficientes ANBN. 2.16, 2.17 é a fórmula do FN, tá? Aí usando eu consigo chegar nisso, né? Aqui o que vale ressaltar que ele falou que, olha, realmente isso aqui vai dar, essa integral aqui, ela dá um número, ela vai me dar um valor complexo, tá? Ela só não vai dar complexo se a fórmula se os BNs aqui forem zero. Aí se eles não forem zero, aqui não, eu não vou ter um número complexo, tá? Eu vou ter que aí ela vai me dar valores reais, tá bom? E aí, mais ainda, pessoal, se o BN for zero, a gente vai ter a n sobre 2, a n sobre 2. Aí, então, quer dizer que isso é igual a isso. Se isso é igual a isso, a gente vai ter que essa função aqui, coeficiente é par, tá? E aí a gente entra na aula de hoje. A aula de hoje é essa parte da interpretação geométrica, tá? E aí, então, olha, do ponto de vista do método do método que a gente utilizou para calcular os coeficientes de Fourier, é bastante natural, do ponto de vista geométrico, o método que utilizamos para calcular os coeficientes de Fourier é bastante natural, né? Para ver isso, então a gente vai considerar o seguinte: o que que vai ser aqui? Então vamos lá para o RN, só relembrar algumas coisas, tá? No RN, a gente tem esse cara aqui, esse aqui é o produto interno usual do RN, tá? O produto interno canônico, tá? Produto interno de um vetor x com vetor y é xj vezes yj de j de 1 até n, tá? É o multiplicar coordenada a coordenada e somar. Isso é um produto interno no RN, tá? É o produto interno canônico. Aí a gente sabe que esses caras aqui formam a base canônica do RN, tá? Então, se eles formam a base canônica do RN, qualquer x que eu der aqui no RN, eu consigo escrever dessa forma aqui, tá? É a forma mais simples de eu escrever isso aqui. Esses xj's aqui são exatamente os componentes do vetor x. Ah, e aí é só lembrar aqui também, olha, que aí e o bom da base canônica do RN é que ela é ortonormal, tá? O que que quer dizer isso? Ela é ortogonal, ou seja, vetores se j, se j e k que forem diferentes, dá zero o produto interno deles. Se j e k for igual, então dá 1. Ou seja, o produto são vetores ortogonais que têm norma 1, então a gente chama de ortonormal, tá? E a gente sabe, olha aí, aqui, só lembrando vocês, isso aqui é importante vocês guardarem para a vida toda, isso aqui é o tal do delta de Kronig, tá? Delta de Kronig é essa funçãozinha aqui que ela é a função dos naturais no conjunto 0,1, onde se o J for diferente do K dá zero, e se o J for igual a K dá 1. Isso é o delta de Kronig, tá?
Aí, gente, se eu fizer isso, usar o... Se a gente, olha, fizer o produto interno de x com cada vetorzinho ali, a gente vai estar fazendo, no fundo, a projeção ortogonal aqui, tá? Essa projeção ortogonal, o que que é? Então, eu quero saber quem são esses xk, de forma que, a hora que eu projetar isso no ângulo de 90 graus aqui com o eixo, com a reta que contém o vetor EJ, eu vou ter um x, xj, EJ. Então, quem tem que ser esse coeficiente aqui, né? É exatamente aqui que eu consigo, né? O produto interno desse cara. E aí, a projeção ortogonal é essa daqui, olha. Se eu fizer isso aqui, o xj, EJ, esse cara aqui, ó, é exatamente o produto interno de xj, EJ. Se a gente não tivesse numa base ortonormal, aqui apareceria norma de EJ, norma de EJ aqui, tá? Ao quadrado, dividido pela norma de EJ ao quadrado. Como é 1, a gente não precisa colocar. Isso vocês lembram lá da álgebra linear, tá? E aí é o que a gente vai fazer agora. A discussão é o seguinte: a gente vai fazer a mesma coisa, tá? No nosso caso da série de Fourier, tá? Então a gente pode proceder de maneira de maneira análoga, né? A gente no espaço vetorial, a gente a princípio se eu pegar o espaço das funções contínuas no intervalo de menos L até L, munido com um produto interno, aquele das integrais que a gente já está usando, ele é um produto interno real, tá? A única coisa que a gente faz ao invés de A e B, a gente vai fazer A e menos B como sendo L, tá? É... E aí, olha, munido com produto interno, então um conjunto ortogonal, mas não ortonormal. Então, aquelas funçõezinhas nossas, φn e psiN, elas são exatamente, elas formam exatamente não no sentido algébrico, tá? Da coisa, mas elas formam uma base para o meu espaço de Fourier, tá? E elas são ortogonais, não são ortonormais. Por que não são ortonormais? Porque a norma delas, né, o produto interno de πn com πn, ou φn com φn, vai dar L e não vai dar 1, tá? Embora essas funções não formem uma base ortogonal no sentido algébrico, tá? No sentido que a gente está acostumado de combinação finita, tá? Porque para a gente escrever para escrever a função, a série de Fourier é uma soma infinita, tá? Então isso não é a base que a gente está acostumado, tá? Eu não lembro, mas essas funções aí formam uma base de Schauder pro, pro espaço das funções, que aí depois no que a gente vai para o espaço das funções da série de Fourier, né? Das funções que pode ser escrita como série de Fourier. Não lembro direito, não sei exatamente. Depois vocês procuram ver que é a base de Schauder, mas é nesse sentido. Quando a gente fala de uma base algébrica, pessoal, a gente sempre está pensando, por mais que a base tenha infinitos elementos, todos os elementos do espaço vão ser expressos como combinação linear finita, tá? Não tem somas infinitas ali para expressar um vetor. Então não é no sentido algébrico, tá? É em outro sentido. Ou seja, no sentido que eu quero pegar f, eu quero expandir essa f como uma série de Fourier, tá? E fazer ela convergir pontualmente. E eu quero que essa série de Fourier converja pontualmente para f. Se fizer isso, eu posso integrar a série de Fourier, né? A gente pode fazer integrar termo a termo e a gente justifica exatamente aquelas contas que a gente fez para calcular os coeficientes, tá, pessoal? O que a gente vai ver agora é uma versão geométrica para a ideia, para deduzir algumas propriedades da série de Fourier, tá? A gente vai usar essas mesmas ideias geométricas que eu vi aqui, que é o quê, né? É expressar os vetores do espaço como combinação linear, só que aqui vai ser uma combinação linear infinita de vetores da nossa, entre aspas, base, tá? Ó, uma função é dita seccionalmente contínua, então aqui a gente vai começar a pegar alguns conceitos, tá?
O que é uma função seccionalmente contínua? Uma função seccionalmente contínua do intervalo AB, olha, vai ser seccionalmente contínua. Se eu conseguir encontrar uma partição, vocês sabem o que é uma partição de intervalo, né? Cássio e Ali. Vocês sabem o que é o que é uma partição do intervalo, né? Lembra quando a gente ia fazer integral, a gente particionava o intervalo e fazia aquelas somas das áreas dos retângulos que tinham ali, tá? Aquilo ali é uma partição aí quando a gente definia integral, a gente definia via partição, né? Isso a gente via lá no cálculo 1. Não sei se dá tempo, a gente talvez veja na análise ali, né? Mas a gente define integral assim, tá? Particionando o intervalo lá. Então, uma partição é como fatiar o intervalo em pequenos pedacinhos, tá? Então, uma função vai ser seccionalmente contínua se eu encontrar uma partição de forma que a f seja contínua em cada intervalo com extremos xj, xj mais 1, onde esse xj e xj mais 1 são os elementos dessa partição, e a f de x, então a f de x é contínua nesse intervalo, e aqui ele fala aqui que a f de x tende a um limite quando x pertencente àquele tende ao xj ou xj mais 1. É assim, que os limites laterais, o limite lateral pela esquerda em xj exista, da f exista, e o limite lateral da f pela direita, não, desculpa, o limite lateral pela esquerda, da f pela esquerda do xj mais 1 exista, e no caso do xj tem que existir o limite lateral pela direita da minha função de x aqui, da minha f de x, tá? Se existir isso, eu digo que a minha função é seccionalmente contínua, ou seja, ela é contínua dentro dos intervalinhos que vão formar com a minha partição, tá? E a gente não precisa pedir que eles sejam contínuos nos extremos, tá? Nos extremos, se ela for contínua, é claro que se uma função no intervalo fechado ali, ela é contínua, então ela é seccionalmente contínua. Só que a gente tem que tomar uns cuidados aqui, tá? Tá? Uma coisa que a gente tem que notar é que uma função seccionalmente contínua, ela não está necessariamente definida no intervalo AB inteiro, tá? Porque, olha, lembra, ela vai ser contínua aqui, ó, nos intervalinhos aqui, e os limites laterais têm que existir, tá? Como eu disse. Mas pode ser que elas não estejam definidas no XJ e nem no XJ mais um, tá? E outra coisa que a gente tem que ressaltar, que pelo fato dos limites laterais existirem naqueles pontos, a minha f de x ela é limitada, tá? Então, ela é limitada no domínio da própria, né, do seu domínio. Então, ela não pode ser uma função ilimitada. Então, aqui agora eu acho que vai vir o desenho, ó, exatamente aqui, antes da gente ir naquele lá. Ó, a figura da esquerda aqui é uma função seccionalmente contínua, tá vendo? Ela é contínua. Intervalo AB, eu peguei uma partiçãozinha aqui, tá? Então, ela é contínua aqui, ó, dentro do intervalo, ó, tá vendo? Ela é uma função contínua dentro desses intervalos. Nos extremos, os limites laterais existem, ó, porque, olha, o limite lateral pela direita, ele vai bater aqui, ó. Limite lateral pela direita e pela esquerda nesse ponto existe. Então, tá perfeito pra gente. Aqui a mesma coisa, ó, o limite lateral aqui pela esquerda existe, o limite lateral pela direita existe, só que eles são diferentes. Aqui é igual, aqui é diferente, mas existe. Tá vendo? Então, os limites laterais aqui no nosso caso existem. Agora, olha, nota, a G aqui não é seccionalmente contínua. Por mais que, olha, ela seja contínua dentro dos intervalos aqui, eu tenho um problema no A aqui, porque quando eu fizer o limite lateral pela esquerda aqui, esse limite dá infinito, tá? E ali, Cássio, tudo bem até aqui? Entenderam o que é uma função seccionalmente contínua? Porque ela vai ser o que a gente vai usar agora, tá?
A gente vai precisar, porque a gente vai aumentar os espaços, a gente não vai ficar só nas funções contínuas, porque aí ficaria muito restrito, a gente vai trabalhar com as funções seccionalmente contínuas. Mais tarde, a Yali sabe o que eu estou dizendo, a gente vai aparecer as funções L1 aqui, tá? Mas olha, a gente vai denotar S de C de menos L até L, isso aqui é o espaço das funções seccionalmente contínuas no intervalo fechado menos L e L, tá? É fácil ver, tá? É tranquilo, é só fazer a soma de funções seccionalmente contínuas, é seccionalmente contínuo, e o escalar de uma função, o produto por escalar de uma função seccionalmente contínua ainda mantém ela seccionalmente contínua. Isso quer dizer que o espaço das funções seccionalmente contínuas, ele é um espaço vetorial, tá? Qual é a perda que a gente tem? Quando a gente tem que a função, lá, a nossa função é contínua, minha f é contínua, aquele produto interno com a integral, ele realmente é um produto interno, tá? Agora, no caso das funções seccionalmente contínuas, a gente perdeu isso. Por quê? A função só vai ser uma forma lá, igual vocês viram lá na álgebra linear 2, tá? Ela vai ser uma forma linear positiva, tá? Um produto, para ser produto interno, ela precisa ser definida. O que que é definida? Produto interno de f por f tem que ser estritamente maior que zero se a f for diferente de zero, tá? Ela é positiva, simétrica, positiva, definida quando é o produto interno. No nosso caso, a nossa forma aqui, bilinear, ela vai ser o nosso produto interno aqui vai ser uma forma bilinear positiva, tá? E aí é o que ele argumenta aqui, olha, definido como a gente definiu o produto, esse cara aqui é definido acima, não é mais um produto interno, tá? Foi definido aqui, exatamente, ó. Isso aqui, para as funções seccionalmente contínuas, isso aqui já não vai ser mais um produto interno. Ele só vai ser uma forma bilinear positiva, simétrica e positiva. Simétrica que a gente pode trocar, ou a gente pode trocar o produto interno, o F por G é a mesma coisa que G por F, tá? Mas assim, a gente perde algumas coisas aí, mas depois, mais para frente, vocês vão ver que ela é útil. Na verdade, aqui a gente poderia fazer uma coisa, né? Depois, eu vou falar isso mais para frente. Que a gente poderia fazer aqui, mas a Valéria decidiu por não, né? Olha, então ele falou que isso aqui não, ele não é, né? De fato, não é uma forma, ela é a forma bilinear simétrica positiva, não é definida. Por quê? Ela satisfaz as seguintes propriedades. Então, olha, se eu aplicar alfa F mais beta G de H, é alfa F de H mais beta G com H, tá? Para todo F, G e H, pertencente ao espaço das funções seccionalmente contínuas no intervalo menos L, L fechado, tá? E alfa e beta são funções reais. A mesma coisa vale aqui, olha, é simétrica, ela satisfaz essa propriedade aqui. E aqui, olha, a positividade dela é exatamente isso. O produto interno de F com F é maior ou igual que zero, tá? Só que ela não é definida, tá? Ela não é definida. Por quê? Existem funções seccionalmente contínuas que a hora que eu posso fazer, que o produto interno dela de F com F, eu fazer essa conta de F com F, vai dar zero, só que a função não é zero, tá? E aí a gente tem que ela não é mais, aí a gente perde que ela seja uma forma linear simétrica definida e positiva. Positiva e definida, tá? Bom, mas aí a gente não perde muita coisa, pessoal. A gente perde algumas coisinhas ali na hora de falar do produto interno, né? Mas é que o produto interno ele garante uma noção de ângulo para a gente. Então a gente tem aquela noção
de que é ortogonal, não. Aqui a gente vai ter ela, só que assim, com um certo cuidado, né? Mas olha, a gente olha, não perde muita coisa, porque olha, a gente tem a desigualdade, todo mundo conhece a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? A gente tem uma forma mais generalizada para ela nos espaços das funções seccionalmente contínuos, que é a desigualdade Cauchy, Bunyakovsky-Schwarz, tá? Que é o CBS. A gente sempre, quando for usar, vai usar essa sigla aqui, tá bom? Qual que é? É a desigualdade de Cauchy-Schwarz, só que aqui não é um produto interno, tá, gente? É isso que eu tenho que ver, Isso não é um produto interno e isso aqui vai ser uma seminorma. A gente vai ver daqui a pouco, olha, onde essa norma é definida. Por isso aqui não é uma norma mais, isso aqui é uma seminorma, tá? Porque ela não satisfaz a propriedade de norma de f igual a zero, f igual a zero, pelo que a gente já tinha dito ali em cima, tá bom? Bom, e aí, olha, para demonstrar isso daqui, é simples, é só notar que é como a gente faz lá no. Como a gente está na parte real, é muito mais simples fazer aqui, tá? Se fosse complexo, se a gente estivesse trabalhando em espaço complexo, aí a gente tinha que fazer umas contas a mais. Aqui, como é real, é muito simples, porque é só abrir. O que é a definição de produto interno de F, de RF mais G? Mais G com RF mais G, produto interno dela com ela. Isso aqui é a seminorma de RF mais G, tá? Esse produto interno, olha, ele dá o produto interno de F com RF, vai dar R ao quadrado, produto interno com F, F. Só que o produto interno de F com F vai dar a seminorma ao quadrado, que é aqui. Depois vai dar F com G, e depois eu vou ter F com G aqui. Como ela é simétrica, eu vou ter duas vezes F com G. Essa é a parte mais fácil dela não ser complexa. Se fosse complexo, aqui eu não poderia escrever assim. Na verdade, eu ia ter que escrever que é duas vezes a parte real disso aqui. Mas como ela é real, aqui fica mais simples para a gente fazer as contas. Mas a seminorma de AG ao quadrado, tá? Como assim, isso aí é válido para todo, isso aqui é válido para todo R. Então aqui eu tenho uma equação em R, tá? É uma equação de segundo grau em R, onde ela é maior ou igual que zero. Gente, se eu pego uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, onde a função sempre vai ser maior ou igual que zero, como que é o gráfico dessa função? Quem lembra? Uma função quadrática, né? Como que é o gráfico dela? Na verdade, essa função, esse polinômio é um polinômio em R, tá? Um polinômio quadrático em R. E ele é positivo aqui. Como que fica, ó, como que fica o gráfico dessa função? Cássio, Yali, alguém se habilita? O... Na verdade, pessoal, a gente vai ficar então, se eles não quiserem, isso aí vai ser o gráfico de uma, vai ser uma parábola acima do eixo X. Ou seja, se ela está acima do eixo X, quer dizer que ela não tem raiz. Se ela não tem raiz, o discriminante dela, ou tem uma única raiz, porque é maior ou igual que zero, né? Ele pode dar zero só num ponto, ou seja, no vértice, ou tem uma raiz ou não tem nenhuma. Se isso é verdade, o discriminante tem que ser menor, ou igual a zero ou menor que zero. Ou seja, o discriminante dessa equação aqui em R é menor ou igual que zero, tá? Mas quem que é o discriminante dessa equação? É o menos B, né? O B quadrado, né? Então, se é isso aqui é o quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o B. Aí eu tenho isso. Como isso aqui é válido, sendo isso aqui válido, isso aqui é exatamente isso aqui, tá? Que olha, isso aqui é um número, né? Então, o quadrado desse número eu posso escrever como módulo dele ao quadrado.
Essa que passa para cá fica como 4 módulo de f ao quadrado, g módulo de f ao quadrado, menor ou igual que isso. Divido por 4, multiplico por 1/4 dos dois lados, elimino 4. E tiro raiz, e eu tenho exatamente o que eu preciso ali, tá? Eu tenho essa forma. Alguma dúvida, pessoal, na fórmula de Boole? No fundo, assim, vocês podem lembrar do Cauchy, forma de Cauchy-Schwarz, só que é Cauchy-Schwarz. Cauchy, Buniakovsky, Schwarz, tá? É o CBS. É isso daí para o espaço das funções seccionalmente contínuas no intervalo fechado menos LE, tá? Yali, Cássio, tudo bem? Vocês estão aí? Ok. Yes. Ah, tá. Aquela desigualdade, gente, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, ele vem falando aqui, olha. Observação, segundo Hard, Littlewood e Polai, em 1973, a desigualdade 3.3, que é aquela lá, ela foi provada por Cauchy para produto, olha, só que usando o produto interno em Rn, o Bunakovsky, em 1859, tá? Todo mundo com um produto interno, né? E Schwarz, eles provaram essa desigualdade de forma independente. Os três, um em cada canto, conseguiram provar a mesma coisa, tá? Só que com produto interno, e é o produto interno definido por integrais, né? Na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, e em consequência, no Brasil, a desigualdade é conhecida como desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá? Tiraram o Bunaikovsky ali, mas eles provaram o produto interno, mas aquela desigualdade que a gente acabou de provar, vocês viram, não necessariamente precisa ser um produto interno, tá? A gente consegue fazer as mesmas contas sem ser um produto interno, somente uma forma bilinear simétrica positiva. Certinho? E aí, gente, o que é importante lá é só ressaltar que, olha, aqui é importante observar que essa desigualdade 3 ela é válida em qualquer espaço vetorial munido de uma forma linear simétrica positiva. Exatamente isso. Em particular, quando o espaço vetorial é munido com um produto interno, tá? A função lá com dois tracinhos, definida em 3.4, ela não é uma norma, ela é uma seminorma, tá? Porque qual é a propriedade? Aqui vocês já conhecem as propriedades de norma, né? Vale, ela é maior ou igual que zero para todo f pertencente ao espaço das funções seccionalmente contínuas. Olha aqui, olha. A f minha aqui pode ser que a f seja diferente de zero e aqui dê zero, tá? Esse é o grande problema do nodo, que por isso que não é uma norma e sim uma seminorma. O restante é igual, tá? Então a seminorma de alfa f é o módulo de f, seminorma de f para toda função pertencente ao espaço das funções seccionalmente contínuas no intervalo fechado menos LL, vale a desigualdade triangular, tá? E aí a demonstração de desigualdade triangular é simples, gente. A gente já fez isso um monte de vezes, né? Porque as outras são, olha, I1 e I2 é trivial, tá? É simplesmente usar o fato de ser uma integral, né? Agora, essa daqui, por que que ela aqui a gente tem que usar, por isso que a gente sempre nota, gente, quando eu faço lá, vocês vão também, vocês são do bacharelado, se vocês forem para o mestrado, vocês vão fazer curso de verão, provavelmente. E às vezes os cursos de verão, eles são de álgebra linear ou análise, tá? Em qualquer um desses dois, eles vão provar eles às vezes vão precisar provar essas propriedades de norma. Em qualquer tipo de espaço, a Yali também, se ela seguir com a nossa pesquisa na área de EDP, você trabalha com os espaços LPs lá, sempre quando a gente vai demonstrar que
vale a desigualdade triangular, antes eu tenho que mostrar algum tipo de desigualdade Cauchy, o Cauchy, Burnakovsky lá e Schwarz, tá? Porque ela que é usada para demonstrar desigualdade triangular, tá? Claro que serve para outras coisas, mas necessariamente a gente segue nessa toada, tá? Então, olha, a demonstração aqui dela é trivial de 1 e 2 e a desigualdade triangular é simples. Olha, eu abro ela, uso a definição da seminorma, né? Como a forma linear simétrica positiva. Distribuo aqui, então, f com f dá f ao quadrado, seminorma de f ao quadrado, f com g, e depois g com f. Como elas simétricas são iguais, dá duas vezes a forma linear de f com g, mais a seminorma de g ao quadrado, tá? Aqui, esse cara aqui, ele fica menor ou igual que o módulo, se eu passar um módulo aqui, né? Porque eu não sei se isso é positivo, mas isso aqui é um módulo. Então, fica maior ou igual. Esse cara aqui a gente usa com a desigualdade CBS, né? Cauchy, Burnakovsky e Schwarz. Aí, aqui fica aqui, é só completar, aqui é um quadrado perfeito. Posso escrever dessa forma, tira a raiz dos dois lados, tem desigualdade triangular. Certinho? Vamos olhar no horário, 10h59, então a gente tem 20 minutos. Olha, uma outra propriedade é que se a gente souber que isso aqui, o produto interno de F com G, o produto, a forma linear aplicada da F para G é zero, então vale um tipo de teorema de Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Essa é imediato, gente, demonstrar isso. É só abrir isso aqui como a gente fez aqui, tá? Só que aqui, olha, esse pedaço aqui é zero, então vai sobrar só esse e esse. Então é trivial, tá? Esse é trivial de verdade, tá? Tem que, eu sempre brinco, né? Que vocês, não sei se já passaram com o professor. Sempre que o professor falar é fácil ver que ou é trivial, é porque ele não sabe fazer aquela passagem, tá, gente? Em geral é isso, tá bom? Eu tiro isso dos livros do Elon. Não que o Elon não saiba fazer, não é isso. É que o Elon, ele usa o... É trivial, é fácil ver que para esconder um parágrafo inteiro de conta, tá? Mas você tem que fazer muita conta ali para você ver o fácil ver que, podemos, segue de, alguma coisa assim. No Elon, ele omitiu muita coisa. Isso explica muita coisa, então. Exatamente. Viu, Cássio? Não é fácil, tá? Não é fácil ver nada. É que o Elon já tinha muita experiência, né? E ele é claro, né? Ele olhava aquilo e já tinha as contas na cabeça, mas não era fácil ver, né? Por isso que os livros dele são meio complicados. Não é assim, quando você pega o ritmo com os livros dele, é a melhor coisa, porque ele coloca umas coisas ali muito legais, mas se você pega de Marinha de Primeira Viagem, ele é um livro horrível, porque ele omite essas partes, aí você fica meio perdido. O que eu fazia? Eu descobri que, por exemplo, na UFSCar, quando eu estudava, na biblioteca tinha uma coleção Shower, e na coleção Shower geralmente tinha essas contas que ele omitia, né, nos livros de análise deles. Tá? Então, pessoal, a única coisa é que ele tem uma interpretação para o que significa F menos G seminorme. Isso aqui, na verdade, ela está medindo essa área, tá? Se vocês estão vendo aí, ele mede exatamente essa área, tá? É, de certa forma, uma certa medida para a área aqui entre a área do gráfico da F com a G. Olha, por exemplo, se tem duas funções seccionalmente contínuas, tá vendo? São em pedacinhos aqui. Se eu quiser saber o valor dessa área, é exatamente a norma da diferença aí, tá? E essa integral, ó, como a integral é de menos L até L do quadrado da distância, né? O quadrado da distância de uma função para outra do ponto x é f de x. Claro, isso aqui, tradicionalmente, isso aqui mede a distância da f a g, mas ele, de certa forma, mede essa área aqui, tá?
E a gente, uma coisa, e é aqui que eu vou falar o que eu tinha dito para vocês antes, é o seguinte. Tá vendo isso aqui? Se as funções elas diferem em apenas um número finito de pontos, eu posso dizer que a f menos g é igual a zero. Por isso que eu falei que a Valéria ela poderia ter tomado dois caminhos. Ela poderia ter observado isso aqui antes, tá? Feito isso aqui antes e falado, olha, a gente vai estabelecer a seguinte relação de equivalência. F é equivalente a G, C e somente C, F menos G, seminorma, é igual a zero, tá? Porque aí você faz o quê? Todo mundo, vocês conhecem o que é uma relação de equivalência. Eu fazendo essa relação de equivalência, mostro que isso é uma relação de equivalência, o que eu vou ter? Eu vou ter as classes de equivalência. Aí, qual é o problema? Por que a gente está dizendo que aquele produto interno não é um produto interno e porque isso aqui é uma seminorma? Porque a gente está considerando funções que a integral dá zero, mas ela não necessariamente é zero, ela é diferente de zero. O que eu faço? Quando eu faço a relação de equivalência, eu estou associando essas funções que têm integral zero com a função nula. Eles vão estar na mesma classe de equivalência. Aí eu monto um outro espaço, que é o espaço quociente, chamo esse espaço aí das funções seccionalmente contínuas também, a mesma coisa, ou a gente fala que a gente pode assumir que as funções seccionalmente contínuas a gente dá um nome, então a gente, na verdade, atrapalharia. Eu teria que dar um nome diferente para essas funções seccionalmente contínuas e falar, olha, em vez de trabalhar nas funções seccionalmente contínuas, vou trabalhar com essa daqui. E a gente sabe, quando a função der, o integral der zero, ela está na classe do zero. E aí eu não preciso mais me preocupar com isso. Aí eu posso chamar de norma e de produto interno aqui, tá? Mas isso aqui é uma decisão do autor, tá? Eu não sei também se é uma decisão, porque depois isso pode complicar o trabalho mais para frente, né? Pode ser que seja isso. Como assim, eu só vejo, né? E eu consigo entender o que a pessoa faz, mas assim, entender por qual é a motivação, eu também não. Às vezes eu não tem coisas aqui que você não pega, né? Aí eu não sei se o trabalho ficaria mais difícil. Mas a realidade poderia fazer isso e me livrar desse probleminha aí, tá? De ficar chamando de seminorma e produto interno. Não, e forma bilinear e não produto interno. Bom, então a gente vai voltar às funções de Fourier, as funções da série de Fourier de f. Então a f, anota que se a f ela vai ter uma função seccionalmente contínua no intervalo menos L, L fechado, a série de Fourier dela está bem definida. Por que ela está bem definida? Porque a f vai ser contínua entre os pedacinhos lá, então aquelas integrais a gente vai conseguir calcular aqueles ANs, tá? Os ANs e os BNs, a gente consegue calcular. E é uma série, só que aí a vantagem que a gente tem ali também é a seguinte. Essa série, esses coeficientes aí, a minha f ela é limitada. Então eu consigo uma limitação, depois mais para frente a gente vai ver lá a fórmula que eu acho que não vai dar para ver hoje, mas a fórmula a desigualdade de Bessel, que mostra que aí no fundo as nossas séries lá, as nossas séries dos coeficientes, elas convergem. E aí a série de Fourier converge. Então por isso que ela vai estar bem definida para quando a função é seccionalmente contínua, tá? Dá para falar, ela está falando aqui, olha, voltando à série de Fourier, note que se f está aqui, a série de Fourier é bem definida. Do que a gente fez até agora, não necessariamente dá para dizer isso, porque eu tenho que mostrar a convergência daquela série. Mas é o que ela vai fazer aqui para baixo, tá? E aí ela fala, ó, uma das propriedades fundamentais da série de Fourier é que a série truncada, tá? Você sabe o que é a série truncada? A série truncada, ao invés de eu escrever a soma infinita, eu vou lá, eu quero exatamente ter um valor para essa série. E a gente sabe que não necessariamente a gente consegue calcular as séries explicitamente. O que eu faço? Eu faço truncado. Eu calculo até um certo n, trunco ali, e aí eu vou obter um erro. Aí eu só saber se esse erro é suficientemente pequeno para a aplicação que eu quero fazer ali. E aí o que eu falo? O que eu fiz ali? Eu trunquei a série. Então é isso que ele está falando aqui. Olha, a série truncada é a melhor aproximação
possível da função f no seguinte, a f como função com a série de Fourier dela truncada, tá? É a melhor aproximação para ela no seguinte sentido. Aí vem a proposição, tá? Deixa eu ver, 11,7, dá para a gente falar tranquilo. É o seguinte sentido, olha, se a f é seccionalmente contínua, pessoal, a série de Fourier dela aqui é dada por isso aqui, tá? Aqui a gente, em vez de escrever o cosseno e o seno, a gente usou a notação deles, tá? Para ficar mais fácil. Essa daqui é a série da f, Fourier da f. Então, qualquer que seja o n grande e o m grande pertencente, o n aqui, ele pode ser... Aqui é os inteiros positivos. Aqui ele está assumindo que tem o zero. E aqui eu estou pegando os caras sem o zero, tá? Os coeficientes, pegando esses caras aqui, os coeficientes Cn e Dn pertencentes aos naturais, tá? Quaisquer que sejam esses Mn, Cn, Dn, com N, para esses caras aqui com N menor ou igual que M, e M menor ou igual que M, tá? Isso eu estou truncando. Então, a F menos o A0 sobre 2, Psi0 mais a N, Φn, mais série do Bn, Φn, fica menor ou igual que a diferença da som da F com o C0, com N ou Cn e o Dn aqui, tá? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, gente? Olha, se eu pegar qualquer coeficientes aqui, tá? Com esse N e M aqui, com M e o N aqui entre esses valores, ou seja, eu estou truncando minha série. Se eu pegar qualquer coeficiente, essa diferença, a diferença aqui, ela vai ser maior ou igual que a diferença entre a F com os coeficientes de Fourier dela, tá? É nesse sentido que ela é a melhor aproximação, tá? É o que melhor aproxima ali. Qualquer outro coeficiente aqui, qualquer outros coeficientes que eu pegar, ele sempre vai ser maior, tá? Certinho? Então, assim, se eu quiser, por exemplo, e é o que a gente faz, por exemplo, o que os computadores fazem para calcular a série de Fourier de uma função? Eles fazem essa série truncada, tá? É isso, eles truncam, né? Eles não calculam somas infinitas, eles fazem esse truncamento, né? E aí depende do erro que geralmente o programa, você estabelece o erro que você quer que cometa ali, e aí você para, né? Você determina qual que é o n que eu quero, o m e o n. Isso depende do erro que eu quero e também lá da minha capacidade de processamento, né? Porque também não adianta eu falar, eu quero minimizar esse erro ao máximo e vou somar muito, mas pode ser que esse computador não tenha capacidade de fazer isso, tá? Então vamos lá, olha, como que eu faço essa conta? Então, primeira coisa, eu vou denotar SM, NM, o espaço vetorial gerado por essas funções aqui, tá? A união das duas funções. E a gente sabe o que é gerado, né? A combinação linear desses caras aqui, a combinação linear finita, tá? Aqui tá pequeno, deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Tá? Então, para começar, então, esse daqui eu vou pegar o Fn, M, é o espaço gerado por essas duas conjunto de funções, tá? E aí o SMN é o espaço vetorial, beleza? E aí seja também eu vou definir a seguinte função. A G vai ser a F menos a diferença dos coeficientes de Fourier, da soma dessas somas finitas com os coeficientes de Fourier dela aqui e as minhas φn e Pcn, tá? Vamos ver, a gente vai mostrar que essa norma da G é menor ou igual que a norma de uma função que vai aparecer aqui para qualquer que seja essa função, tá? Primeira coisa que eu observo, né? Usando as relações de Euler, né? Fourier, que é a fórmula do A0, do AN e do BN, se eu utilizar essas fórmulas aí, eu vou perceber que o produto interno da Psi, da G com a Psi0, tá? É isso aqui, né? Passa o produto interno dos dois lados, vai dar isso, menos esse cara. Esse cara aqui vai dar quem? A0, tá? A0 sobre A0L. Esse cara aqui vai dar A0L também. A02L, perdão, e esse cara aqui vai dar A02L. Então, isso vai dar zero. A mesma coisa aqui, ó. Aqui dá 0L, a da NL, da B, e aqui dá NL, né? Aqui vai dar L também.
Então, fica ANL com menos ANL 0. A mesma coisa aqui para a minha psi-n, tá? E o que eu mostrei aqui? Que a G é ortogonal a psi0, a psi-n e a φn. Ou seja, é ortogonal a todas as funções que aparecem aqui. Ou seja, a G, gente, é ortogonal a esse espaço. Então, a G é uma função que está fora e ela é ortogonal a esse espaço aqui. E aí, então, feito isso, então a G é ortogonal a todos os elementos aqui, ou seja, ela é ortogonal a esse espaço. Como o H, pessoal, eu vou definir o H como sendo a diferença de quem? A diferença da soma, quando o coeficiente é o A0, né? Quando os coeficientes são o C0, o Cn e o Dn, que foi lá os que são quaisquer, né? O que eu anoto nessa H aqui, ó? Eu noto que, assim, quando eu faço a diferença dessa por isso aqui, pessoal, aqui, ó, C0, Cn e Dn, vocês podem fazer a conta, vai ser exatamente, olha, o que eu estou fazendo aqui, a F, isso aqui é exatamente igual a... Se eu fizer, por exemplo, mais fácil de fazer é o seguinte, pega, calcula F mais G, para vocês verem. Vocês vão ver que vai dar exatamente a diferença que está aqui dentro aqui, tá? Então, essa diferença aqui é a norma desse cara ao quadrado. Aí eu abro, lembra? Vale o teorema de Pitágoras. Então, porque a G é ortogonal a todos os elementos do meu Sn. Em particular, olha, a H está em Sn, tá? E aí, olha, faço essas contas. Isso aqui é positivo, então isso aqui é maior ou igual que a G ao quadrado. Só que lembra, a G é a diferença da F com esses caras aqui. Logo, se a G é a diferença, então logo F menos esse cara aqui é menor, é quadrado, que é a desigualdade 3,7 que a gente queria demonstrar. Aí, gente, olhando, aí é fácil ver que se a N igual a Cn, Bn igual a Dn, para N de 0 até M, e M de 1 até M, a igualdade vale para 3,7. É só olhar aqui, gente. Se for verdade, é claro, né? Que o C0 vai ser igual a 0, que o Cn vai ser igual a N, e o Dn vai ser igual a Bn. Então, isso aqui vai valer a igualdade. Tranquilo. Agora, eu quero mostrar a recíproca. Qual é a recíproca? Se a igualdade for válida, se a igualdade é esse aqui igual a esse de baixo, então o AN tem que ser igual ao CN e o BN igual ao DN, com N de 0 até N, N de navio, e M de 1 até o M maiúsculo de Maria, tá? Então, reciprocamente, se for válida, a gente tem que isso aqui é zero, é claro, né? Que H é zero. Por que H é zero? Porque se eles forem, vamos supor que vale a igualdade, tá? Se vale a igualdade, aquela igualdade lá, tipicamente, se vale a igualdade, é claro que se isso aqui vale a igualdade, tem que ser esse coeficiente aqui, pessoal. Se vale a igualdade, essa diferença aqui, olha, a diferença de H com essa coisa aqui, o que vai acontecer? Ela vai ter que ser zero, tá? Porque lembra, olha, se vale a igualdade, valendo a igualdade aqui, quer dizer que isso aqui, exatamente isso, quer dizer que a nossa H aqui, que é coisa, ela vai ser exatamente zero, porque se valer a igualdade, essa aqui é duas vezes, olha, isso aqui vai ser, se vale a igualdade, dá para olhar por aqui, ó, isso aqui vai ser duas vezes a G, Páscoa vai ficar G igual a H, tá? Exatamente, G igual a H. Vai dar depois, fazendo as continhas aqui. Vamos ver, vale a igualdade. Deixa eu ver se é mais fácil explicar isso.
só ver, valendo igualdade. Isso aqui. Ah, tá, pessoal, olha, para valer igualdade, exatamente, é mais fácil explicar assim, olha, para valer essa igualdade aqui, olha, a gente olha nessa conta aqui. A gente sabe que a G não é zero, tá? Porque a G é dada por isso aqui, é o truncamento da minha série. E Fourier, ela existe, tá? Então, para valer igualdade, eu tenho que ter que H ao quadrado tem que ser ao zero, tá? E aí H ao quadrado é zero, mas H ao quadrado é dado por essa integral. E H é uma função contínua, tá? Se ela é uma função contínua, a integral dela dando zero, ela tem que ser zero, tá? H tem que ser zero, mas olha, se H for zero, esse tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse, e esse tem que ser igual a esse, tá? Isso termina, tá? E aí, pessoal, na segunda-feira, porque aqui a gente já tem 2 minutos, não dá para fazer o resto. Na segunda-feira, na terça-feira, a gente já volta a, a retomar isso, tá bom? Parar de gravar. Vocês têm alguma dúvida? Cássio e Ali? A gente está chegando perto da nossa prova, né?